Olá, boa noite, bem-vindas e bem-vindos de volta à nossa disciplina Teoria do Direito. Boa noite, Pedro, Gabriel, boa noite, Damonile. É assim que fala seu nome? Desculpa se eu não estou falando corretamente. É assim, sim, da Ah, Manila. legal. Rafael. Muito bem, gente, espero que vocês já estejam bem adaptados à disciplina, já tenham baixado os materiais. Tá? Então, ressalto para vocês, façam o download dos arquivos em PDF, vejam os questionários, tá? Organizem o estudo de vocês para que a gente possa ter um semestre bem sucedido, sem imprevistos, né? Sem, sem complicações, já que o calendário vai ser um pouco complicado, né? Então, eu espero que a gente tenha pelo menos um maior planejamento na aplicação dos nossos estudos, tá? Na aula de hoje, eu vou dar continuidade à nossa análise do texto de Bobbio. Tá? Estamos analisando o livro Teoria da Norma Jurídica, e o segundo capítulo desse livro, ele vai destacar bem a separação entre diferentes critérios de avaliação da norma jurídica. Tá? Então, esse é um capítulo muito rico, que merece ser lido e relido, anotado, refletido. Eu vou tentar aprofundar com vocês a leitura desse tema. Tá? Ok. Pode falar, fica à vontade. Professor, só uma dúvida. Diga. A ordem dos textos é a mesma que está na lista do questionário ou é a que está quando a gente baixa as atividades pelo Zip? Porque pelo Zip ele baixa por ordem alfabética. Uhum. Creio que sim, deixa eu só confirmar. Não, não baixa por ordem alfabética. Ele baixa com a numeração. Eu criei essa numeração para tentar estabelecer essa sequência, essa ordem, né? Mas o primeiro texto aqui está como Espanha, que é o Caleidoscópio do Direito. Para essa E a, semana. e a gente começou com teoria da Isso, norma jurídica. isso. Eu coloquei para essa semana o texto do Espanha, mas eu ainda vou falar desse segundo capítulo do texto do Bobbio, tá? Na aula de hoje. Tá? É, no entanto, vocês já devem ter visto o questionário. Cada pergunta identifica qual que é o texto que a pergunta se refere. Tá? Então, o questionário ele já traz certinho sobre qual texto que a gente está mencionando. Tá? Muito bem. Então, eu quero reforçar a leitura desse segundo capítulo, que eu já tinha mencionado na semana anterior, só que na primeira semana nem todo mundo está nesse ritmo, né, de, de estudos, de acompanhamento com material, e esse é um capítulo bem importante, tá? Porque se vocês entenderem bem essa discussão, isso vai facilitar toda a outra análise de vocês dos textos seguintes, das questões fundamentais em teoria do direito que a gente vai discutir esse semestre. Tá? Por quê? Esse texto ele precisa ser discutido porque não basta a gente afirmar certas coisas. Tá? Conhecimento, e o conhecimento jurídico ele não é diferente. Ele não é só um conjunto de definições. A gente precisa ser capaz de resolver problemas. Tá? Então, o conhecimento jurídico que vocês vão desenvolver, do ponto de vista da teoria do direito, ele precisa ter como consequência o fato de vocês conseguirem resolver problemas jurídicos. Tá? Então, esse texto ele destaca que existem três critérios fundamentais
para se avaliar uma norma jurídica. Então, vamos situar novamente aqui do que nós estamos falando. Nós já dissemos anteriormente que a nossa experiência humana é uma experiência normativa. Nós somos capazes de criar normas o tempo todo para outras pessoas ou para nós mesmos. Nós somos capazes de cumprir normas. Nós somos, mais importante ainda, capazes de descumprir as normas. As normas estão diretamente associadas a algum tipo de sanção. Tá? Isso vale tanto para normas sociais, morais, quanto para normas jurídicas. Né? A gente precisa entender como que norma e sanção estão intrinsecamente conectadas. Além disso, norma, eu mencionei, pode ser jurídica ou pode não ser. E aí a gente precisa de uma especial atenção a esse adjetivo. O que eu quero dizer com jurídico? O que diferencia o jurídico do não jurídico? Essa é a pergunta importantíssima. Mas a gente também não pode passar, se dedicar demais à ideia de definir o que é o direito. Mais importante é a gente ser capaz de resolver o problema, né? Se uma norma é ou não jurídica. E aí a gente na prática resolve o problema do que é o direito, mesmo não tendo dado uma definição filosófica perfeita. Tá? Então vamos usar o termo norma jurídica como conceito fundamental aqui. As normas jurídicas vão existir dentro de ordenamentos jurídicos. Tá? Então, o primeiro livro do Bob que eu passo para vocês é Teoria da Norma Jurídica, e depois tem um outro livro que é a Teoria do Ordenamento Jurídico, e a gente vai tratar desses dois pontos de vista. Tá? E aí Bob diz assim, uma norma jurídica pode ser avaliada por esses três critérios: justiça, validade e eficácia. A justiça talvez seja o critério mais intuitivo para a gente, que a gente está o tempo todo pensando sobre se alguma coisa é justa ou injusta. Isso faz parte do nosso desenvolvimento moral, isso faz parte do nosso desenvolvimento cognitivo. Tem um filho pequeno, quem lida com crianças vai perceber que é parte do progresso do desenvolvimento da personalidade, da cognição. Chega um determinado momento que a criança começa a dizer, isso é injusto, isso é justo, isso é injusto. Até uma certa idade, parece não articular muito isso, mas depois isso se torna uma questão cada vez mais forte. Senso de justiça. Então, as normas jurídicas, elas podem ser apreciadas do ponto de vista de uma análise da justiça. É claro que nós não precisamos, para que isso seja verdade, a gente não precisa nem mesmo estabelecer um consenso sobre o que é justiça. Basta dizer que a gente pode avaliar a justiça, uma determinada norma. Porque tem algumas pessoas que vão se identificar com o campo daquelas que acreditam que existe algum critério objetivo, algum conjunto de valores determinado para se avaliar o que é justo, o que é injusto, de maneira objetiva, de maneira universal. A gente chama isso a gente chama essas pessoas muitas vezes de universalistas, né? Aqueles que vão julgar a partir de critérios universais. Outros podem ser particularistas ou relativistas, dizer que cada contexto, seja histórico, social, cultural, tem os seus próprios critérios de justiça. Mas, de um jeito ou de outro, as normas jurídicas podem ser apreciadas nesse sentido. Né? Posso avaliar se uma norma se adequa ou não a critérios de justiça de uma sociedade estrangeira, de uma sociedade do passado. Posso fazer essa análise.
Será que um julgamento de, de Tiradentes ou de algum personagem histórico, Padre Vieira, alguém, será que aquele julgamento seguiu os critérios de justiça daquela época, daquele lugar? Isso pode ser avaliado. E esse tipo de avaliação é independente da avaliação sobre a validade da norma. E esse é o salto mais importante aqui dessa aula sobre a apreciação da validade. Um minutinho. A apreciação da validade, ela é diferente da questão da justiça, porque a questão da justiça é sobre como a norma deveria ser. Ela envolve aquilo que a gente chama da deontologia do direito. E a apreciação da justiça, ela exige da gente instrumentos próprios, ou talvez uma metodologia própria da filosofia, enquanto campo do conhecimento. Então, a filosofia do direito, ela discute de maneira mais aprofundada as teorias da justiça. Isso se conecta, claro, com a filosofia política, né, o que é uma sociedade justa, a filosofia moral, o que significa para mim fazer a coisa certa, agir de forma justa. Então, esse é um campo que exige toda uma metodologia de trabalho para se discutir a questão de justiça, que não será o objeto de análise da teoria normativa do direito, nessa perspectiva, né? E vai se preocupar com a definição acerca da validade da norma como a sua questão existencial. Então, Bobbio destaca para a gente que a validade da norma é aquilo que define a sua existência. Essa não é uma coisa muito intuitiva. Vou procurar aqui uma coisa para vocês. O que significa dizer que uma norma jurídica existe? Como é que você comprova a existência de uma norma jurídica? Com o pertencimento dela ao ordenamento jurídico? Pode repetir para mim, por favor? Com o pertencimento dela ao ordenamento jurídico? Essa é uma resposta perfeita, porque ela parte do reconhecimento de que a existência da norma ela depende da existência do ordenamento jurídico e ela se verifica pela conexão entre a norma e outras normas, aquilo que a gente chama de ordenamento. Conexão coerente, consistente. Agora, essa é a maneira mais adequada teoricamente de se explicar a existência da norma. Mas ela, em alguma medida, é contraintuitiva. Porque a nossa intuição, vindo digamos assim, do senso comum do direito, seria apontar para um texto legal. Você pode dizer, a Constituição está aqui, ou a lei, o Código Civil. Eis aqui o Código Civil, portanto, essa norma existe. Está em vigor. Né? E aí por curiosidade, eu estava abrindo aqui em outra aba, deixa eu ver se eu mostro para vocês.
algo que a gente poderia, em algum contexto, discutir. Será que isso aqui é uma norma jurídica? Deixa eu perguntar para vocês. Constituição Política do Império do Brasil, de 25 de março de 1824. Tá? Todo mundo consegue ler? Não, o Império do Brasil, taraná, cidadãos brasileiros. Isso aqui é uma norma jurídica? E agora? Isso foi uma norma jurídica, não? Aham. Mas não é mais, ela já foi revogada por outras constituições que vieram depois. Uhum. Mas as outras constituições que vieram depois fizeram com que essa norma deixasse de ser uma norma? Deixasse de ser jurídica? Eu creio que sim, especialmente em relação à Constituição, porque a Constituição é a norma máxima. A partir dela, a gente vai construir toda a hierarquia de leis. Então, se um poder constituinte posterior estabelece uma nova Constituição, essa perde o valor. Uhum. E ela deixa de ser a norma máxima que estrutura o ordenamento jurídico. Uhum. Então me explica rapidamente o porquê que essa norma que eu estou te apresentando na tela, né, tem uma linguagem jurídica, né, parece vem de um estado e tal. O que que faz com que ela não seja uma norma jurídica? O que que tira essa qualidade do jurídico aí? Quando uma Constituição posterior ela vem, ela pode revogar o que a Constituição prévia não está de acordo com a nova ou Uhum, recepcionar. Então, no caso, eu acho que tipo revogaria a anterior por ter coisas demais, ou por exemplo, revogaria a maior parte do anterior por ter coisas que não estão de acordo com a nova, algo uhum, assim. uhum. Ah, então surgiram duas coisas aí, né? A Letícia comentou sobre vigência, e você também comentou sobre a revogação, e a revogação ela pode ser expressa, né? Diz assim, revoga-se a norma anterior, ou então tácita, simplesmente por ser uma norma posterior, mas que contraria a anterior naquele conteúdo, então ocorre essa derrogação tácita. Só que vejam, se eu ler a Constituição do Império toda, de trás para frente, de frente para trás, eu não encontro em nenhum lugar dela a resposta para eu saber se ela está em vigor ou não. Parem um instante para apreciar isso. Tá? O texto legislativo, o texto de lei, não é suficiente para que eu seja capaz de determinar, por exemplo, se a norma está em vigor, se ela não foi revogada por outra, se ela é coerente com o ordenamento jurídico em vigor, existente. Então, o que eu quero dizer é que a validade de uma norma jurídica, ela não se dá de forma intrínseca. A validade não está dentro da norma jurídica. Ela está na sua relação com o ordenamento. Uma norma jurídica depende da sua validade de uma outra norma jurídica, da sua relação com as demais normas jurídicas. E isso só pode ser determinado não pela redação da lei. Nenhuma lei pode ser redigida de tal forma a que essa questão seja definida para sempre.
Então, veja, faz uma lei dizendo, essa lei é irrevogável. E aí, na semana seguinte, essa lei é revogada. E o que estava escrito na lei, que dizia que era irrevogável, que eu quero dizer que a validade da norma não está dentro da norma, dentro do texto. Ela está na sua relação com o ordenamento jurídico. Então, uma Constituição anterior, ela foi revogada posteriormente, né? Mesmo a nossa Constituição, a validade dela não está nela mesma. E aí a gente vai explorar melhor a lógica, né, por trás, quais são os pressupostos da norma jurídica. Então, você é capaz de avaliar a validade da norma o critério fundamental aqui de análise, que vai ser explorado nessa disciplina, e a gente vai estabelecer um mapa, um procedimento de como que a gente avalia a cada norma jurídica, como que ela pode ser objeto de apreciação da sua própria legalidade. Tá? Primeiro ponto que a gente pode lembrar sempre, Bob coloca isso no texto de forma expressa, é que a norma ela vai ser sempre vai ter sempre verificada a sua origem. Então, o que é uma norma válida? A gente imediatamente pensa sobre a autoridade que criou a norma, aquela que emana a norma. Será que a autoridade possui competência para isso? Além disso, como a própria Letícia já colocou, né, averiguar se a norma não foi abrogada, será que a norma está em vigor? Qual que é a vigência da norma? E aí existe uma situação peculiar que é uma lei, um texto legislativo, pode falar sobre a sua própria vigência. Tá? Então, uma lei pode dizer assim, essa lei entra em vigor a partir da data da sua publicação, imediatamente. Ou, essa lei entra em vigor daqui a tantos dias, em 60 dias, 30 dias. Nós temos uma lei no Brasil, uma lei federal, que nós chamamos de Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que estabelece uma regra geral. Se a lei especificamente não disser, se enquadra na regra geral da vigência prevista nessa lei. Então, a vigência, ela pode ser determinada pela própria lei. Só porque não do ponto de vista textual. Porque eu mencionei para vocês, não é o texto em si somente, mas a gente precisa entender o sistema jurídico em vigor, para ver se outra lei não alterou essa vigência. Pode ocorrer uma incompatibilidade dessa norma para com normas que vêm posteriormente, ou para com normas hierarquicamente superiores. Vamos trabalhar com exemplos clássicos do direito positivo. Né? Deixa eu pegar aqui outros exemplos. Aqui, ó. Todo mundo gosta de exemplos que vêm do direito penal. Então, deixa eu colocar esse. A gente está habituado a pensar no direito como um conjunto de proibições. E a gente pensa muito o direito como trazendo proibições objetivas e determinando o comportamento das pessoas. E a gente está habituado a avaliar se o comportamento das pessoas
se adequa ou não à lei. Tá? Então, o senso comum nos treina para isso. Aqui a teoria do direito, eu vou fazer um treino que é contraintuitivo. Então, em vez da gente se perguntar qual que é a proibição estabelecida em lei, eu quero que vocês façam a seguinte pergunta. Tá? Qual que é a permissão estabelecida em lei? E aí, é claro, quando eu falo estabelecida em lei, eu estou querendo dizer assim, presente na norma jurídica. Lei e norma jurídica não é a mesma coisa, tá? Mas no vocabulário do senso comum elas se misturam. Tá? Então eu quero que vocês façam a pergunta, né? O que a lei autoriza? O que a norma jurídica permite? Por que eu estou colocando dessa forma? Eu quero que vocês explorem melhor o tema da validade em toda a sua complexidade. Então, eu estou dizendo que uma norma jurídica, para ser válida, ela requer uma conexão com outras normas jurídicas. E aí eu quero afirmar que o que as normas jurídicas fazem é conferir validade a outras normas jurídicas. Isso é tudo que elas fazem. O que tem como uma conclusão lógica o fato de que o conteúdo de uma norma jurídica é sempre o conteúdo de uma permissão. Isso vai contra as nossas expectativas e as nossas intuições. Porque a gente frequentemente fala do direito como proibindo alguma coisa. Mas eu quero que vocês percebam a sanção como uma permissão. Eu quero que vocês se perguntem o que determinada norma jurídica permite fazer. Tá? Quando vocês têm essa pergunta em mente, agora eu vou lançar a seguinte questão. Tá? Vou colocar aqui na tela. Todo mundo conhece o crime de homicídio, né? Homicídio simples. É o primeiro tipo penal previsto no nosso Código Penal, na sua parte especial, dos crimes contra a vida. E aí eu vou dizer o seguinte, nós fomos treinados a vida toda para observar as leis, né, para sermos bons cidadãos, não para sermos bons teóricos do direito. Então a nossa intuição é dizer assim, a gente vai olhar para o Código Penal e vai encontrar ali as proibições, vai ver o que é proibido fazer, não é verdade? A gente vem de uma cultura de proibições, inclusive as religiões monoteístas, as maiores religiões, são legalistas nesse sentido de trazerem proibições. É proibido comer isso, comer aquilo, vestir isso ou não vestir aquilo, fazer isso ou fazer aquilo. Então, a proibição é vista como o elemento mais importante. Então, eu quero que vocês invertam essa lógica e olhem para a norma jurídica a partir do que ela permite, o que ela autoriza. Então, leiam o artigo 121. Alguém pode ler para mim, por favor? Só para a gente ter essa interação auditiva. Quem é que se voluntaria? Homicídio simples. Artigo 121. Matar alguém. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. Muito bem. Então, no senso, né, no vocabulário comum, vocês vão chegar na aula de direito penal e falar, é óbvio, é proibido matar alguém no Brasil.
Mas, da Monile, se eu tiver que perguntar para você, o que essa norma permite? O que você me dirá? O direito à vida. Por quê? Porque se eu não posso matar alguém, eu estou garantindo o direito das pessoas de viver. Então, eu sei que eu tenho direito à vida porque está previsto no artigo 121? É o artigo 121 que me dá o direito à vida? Não, o artigo 121 te dá uma sanção para algo que é permitido anteriormente, quer dizer, que é garantido anteriormente na Constituição, por exemplo. Nós temos esse direito garantido pela Constituição. Então, mas o que é esse direito que está previsto aqui no artigo 121? É o direito de, se eu for assassinado, eu tenho o direito que outra pessoa seja presa, ou eu tenho o direito de não ser assassinado? Eu estou propositalmente gerando uma Sim, confusão aqui. Mas eu tô mencionando isso porque o mais intuitivo, o mais lógico, né? E eu não estou dizendo que você está errado em analisar dessa forma, não é isso. É só um método. Tá? Então, o mais intuitivo é a gente analisar o direito pela perspectiva do ser humano, né, como dotado de direitos subjetivos. Então, eu tenho direito à vida, eu tenho direito à liberdade, eu tenho direito à saúde, eu tenho direito a isso, isso, isso e aquilo. Portanto, o Estado deve fazer tais e tais e tais coisas. Tá? Então, essa é uma concepção ah, normativa, mas normativa no sentido material. Eu quero explorar a norma aqui numa outra perspectiva. Eu estou dizendo, tem alguma coisa que seria ilegal, porém, por conta do artigo 121 do Código Penal, essa coisa se torna legal. Percebeu? É Coloquei de a uma maneira pena? diferente. A pena? Sim, a pena, no caso, a reclusão, você tirar o direito da pessoa de liberdade. Seria isso, Fale mais seria esse o sobre isso. ponto? É uma retirada de um desses direitos subjetivos que a gente acha que é um direito que vem com o ser humano, né? E você tá tirando isso. Você está tirando mesmo? Você está pegando um direito e tirando da pessoa? Não. Quer dizer, se você levar em consideração que é um direito subjetivo. Você também pode levar em consideração que a pessoa ela só tem aquele direito se ela encaixar nessa ideia de pessoa. No caso, se for definido antes o que é ser uma pessoa e for dado para essa pessoa, para esse ser, pessoa, direitos, como direito à liberdade, direito à vida, etc. Então, é aí que entra a ideia da perspectiva metodológica aqui, que é, geralmente, o direito ele é pensado e ensinado do ponto de vista expositivo, analítico. Isso é muito comum no direito constitucional. Né? Então, por exemplo, assim, no direito penal também, assim, vamos partir das definições mais básicas do ser humano, como dotado de direitos, e aí você tem direito à vida, e aí por conta dessas definições, aí você tem como consequência outros direitos, ou outras consequências. Mas essa concepção teórica que eu estou trazendo aqui para vocês, para analisar norma jurídica, ela não parte dessas definições conceituais. Tá? Mas, como você bem colocou, tem uma coisa que se torna legal, quer dizer, a prisão, a punição.
ali, ó, reclusão de 6 a 20 anos. O que a lei penal está estabelecendo é a legalidade da pena. Então, a maneira como o nosso direito positivo funciona, você não pode ter uma pena considerada legal, a pena não terá legalidade se não tiver a norma prevendo. Isso é verdade do ponto de vista do nosso direito penal. Mas isso é verdade do ponto de vista mais profundo da própria teoria da norma. De que a norma é que confere validade à pena, à punição. É isso que a gente quer dizer com sanção. A sanção não é a mesma coisa que a pena. A sanção é essa atribuição de validade à pena. Então, por que nós temos o Código Penal, que prevê o crime de homicídio, que prevê a pena? Por isso, a gente consegue fazer essa inferência de que um juiz pode estabelecer uma sentença penal condenatória baseada nesse artigo e estabelecer uma pena ali de 6 até 20 anos. Aí ele vai individualizar a pena, levando em consideração outros artigos também desse código da legislação em vigor. Ele vai estabelecer uma pena de prisão, e a prisão ela será a aplicação de uma norma jurídica, a sentença. Aí eu poderei avaliar, né, um caso concreto, quando a gente analisa um habeas corpus, a gente está avaliando fundamentalmente a validade da prisão. Se a prisão é válida ou inválida, legal ou ilegal. E a gente determina isso a partir da relação entre as normas. Então, eu estou provocando aqui uma, uma, uma revisão da norma do ponto de vista de que vocês precisam ser capazes de identificar que a norma autoriza alguma coisa. Não é que a norma penal brasileira proíbe o homicídio para proteger a vida. Isso a gente pode falar de um ponto de vista dogmático. Tá? Então, a disciplina dogmática, ela vai dizer, de certa maneira, ela vai explicar a lógica, explicar os fundamentos morais, os fundamentos políticos ou sociais de determinada norma jurídica. Porém, né, esses fundamentos morais, éticos, sociais, não são aqui o objeto da nossa análise. Eu quero que vocês analisem a estrutura da norma. Então, do ponto de vista de estrutura, o que a norma faz, ela autoriza. A norma autoriza a prisão. Ela confere validade a uma outra norma. Como assim? A lei federal confere validade a eventual sentença judicial, que vai emitir ali um mandato de prisão. E aí vejam vocês, um grupo de pessoas encapuzados, fortemente armados, invadem a residência de alguém num dia qualquer, pegam essa pessoa contra a sua vontade, fazendo uso da força, e levam-na a um local em que ela não pode sair. Ela está num cativeiro. E ela fica lá por anos. Eu estou fazendo uma descrição factual
do comportamento, aqui hipotético, né, de pessoas reais, ou de seres humanos. Eu estou descrevendo uma conduta. A descrição estritamente empírica dos fatos do comportamento humano não traz intrinsecamente a qualidade do jurídico, da validade. Então, esse é um exemplo que escandaliza muita gente, né? Às vezes tem um. Mas é um exemplo clássico da teoria do direito, tá, gente? Que é. Kelsen fala isso, o Weber, vários autores usam essa expressão. Que é, a descrição dos fatos empíricos não é aquilo que diferencia, né, um bando de pessoas armadas, de criminosos, de assaltantes ou de sequestradores, e de uma operação policial. Então, a execução de um mandato de prisão, né, um grupo de pessoas armadas vai poder invadir um domicílio, capturar uma pessoa e levar a um cativeiro. Então, o que traz a legalidade para essa situação não é o uniforme, não é a viatura policial. Que traz a legalidade não é nada presente no mundo empírico. O que confere legalidade a uma prisão é o sistema de normas jurídicas. Então, é por conta disso que a profissão do jurista envolve essa capacidade de questionar e rever, fazer a prova real, fazer a análise dessa cadeia de relações entre normas jurídicas, para determinar se uma prisão é legal ou ilegal. Se uma sentença, né, se você vai conseguir recorrer da sentença ou não, baseado em quê? Apontando uma contradição entre uma disposição da sentença e um dispositivo legal, um precedente, alguma coisa no sistema jurídico. Então, todas as questões importantes aqui que a gente vai analisar no direito podem ser reduzidas à questão da validade. A validade do ato jurídico, a validade da norma jurídica. Vejam vocês, então. Né? Uma pessoa recebe essa voz de prisão de policiais que estão buscando esse foragido. E vem um advogado, a pessoa está acompanhada do advogado, o advogado pede para conferir a legalidade da prisão. Como é que ele faz isso? Né? Ele pede, por exemplo, para conferir o mandado de prisão, o mandato de prisão. O que é um mandato de prisão? É uma pequena, é uma mini norma jurídica. Um mandato de prisão é uma norma jurídica. Ela identifica a pessoa, identifica o fundamento legal e autoriza uma conduta. O mandato de prisão, ele permite, torna legal a conduta física real, né, de prender aquela pessoa. Então, é uma norma jurídica que confere validade para uma conduta determinada. Esse mandato de prisão, ele se baseia, né, outra decisão judicial, e aí o juiz, ou melhor, estava
construindo aqui a figura do advogado que está questionando a validade do mandato de prisão. Ele vai questionar a validade dessa norma, ele vai ter que contrastar essa norma com outra. Essa norma ela se baseia numa sentença. A sentença judicial também é uma norma jurídica. Também estabelece ali uma relação de norma, sanção. E a sentença judicial, ela se fundamenta numa lei. Na lei federal, por exemplo, aquela que nós estávamos mencionando, do Código Penal. E aí, se eu perguntar para você, se eu continuar na figura do advogado questionador que está inquirindo a validade das normas, como é que eu sei que essa norma tem validade? Código Penal, por exemplo. Se ela está prevista, por exemplo, na Constituição? Então, eu estava lendo aqui para vocês, né, o artigo 121, matar alguém, então essa é uma norma, esse é um artigo do Código Penal. Aí eu vejo aqui, isso aqui é um decreto-lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Isso aqui nem lei é um decreto-lei. Que diabos é isso? Nosso Código Penal. Né? O presidente da República, né, estabelece essa lei. Lá em 1940, o Brasil era uma democracia nesse período. Né? Nós vivíamos um regime autoritário, ditatorial. Ainda assim, a vigência aqui. Ainda assim, essa norma, ela não foi revogada. Tá? Veja, sobre a vigência, eu tinha mencionado antes, né? Diz assim, esse código entrará em vigor na data de 1º de janeiro de 1942. Tá? Então, apenas lendo o texto da lei, eu não sei se a norma está em vigor ou não. Tá? A Constituição Federal, no seu texto, vamos ver se eu consigo encontrar para vocês aqui. Procurar aqui no texto da Constituição. Tá? Porque nós temos uma passagem no ato das disposições constitucionais transitórias, agora eu não vou lembrar o artigo específico, tá? Mas a gente pode fazer essa pesquisa depois, que fala sobre a recepção das leis que estavam em vigor anteriormente no Brasil. Tá? E aí as leis anteriores, elas são recepcionadas na medida em que elas não estão em conflito com as normas atuais e com a Constituição atual. Tá? Para se verificar perante a jurisdição estatal se uma norma, para se questionar, né, perante a jurisdição estatal, a recepção de uma norma, nós temos um instrumento específico, que é o ADCT. Quer dizer, não. Está meio tarde, eu estou um pouco trocando as letrinhas. Mas é a arguição de descumprimento de princípio fundamental, a DPF. Tá? A DCT é o ato das disposições constitucionais transitórias. Enfim, tá? O ponto aqui é o seguinte, tá? Essa lei, ela é consistente com a Constituição atual. Ela está em vigor no Brasil. Tá? Ela possui vigência. Né? Ela possui validade. Então, ela é capaz de conferir validade às normas posteriores. A sua validade, ela depende da sua consistência com a Constituição, por exemplo. Deixa eu colocar aqui a nossa Constituição, para a gente fazer essa conferência. Onde é que a gente encontra isso? Tá? Constituição Federal.
Deixa eu colocar aqui na tela, Constituição Federal, no artigo 22 da nossa Constituição, vai falar o seguinte. Opa, está no 2 errado. Ó, compete privativamente à União legislar sobre o direito penal. Então, aquela norma que a gente viu aqui, né, o Código Penal, ela é recepcionada como se fosse uma lei federal. Tá? E aí ela se encaixa no nosso sistema atual. Ela está em vigor. Tá? Então, o nosso Código Penal, apesar, vejam vocês, de ter sido criado como um decreto-lei do presidente da República, ele hoje é tratado como se fosse uma lei federal. Tá? Do ponto de vista da sua existência normativa. Bom, então, deixa eu só então colocar um outro ponto aqui para a gente desenhar um pouquinho. Só para deixar bem claro aqui, tá? O que eu estou querendo dizer. Então, antes eu estava falando sobre uma sentença judicial. Uma sentença judicial é uma norma. Tá? A partir dessa sentença se emite um mandato de prisão. Também é uma norma. Tá? A sentença, ela extrai sua validade de uma lei federal. E eu confiro a validade da lei federal baseado na Constituição. Vocês estão vendo aqui, né, uma certa estrutura. Nossa, que feio que ficou isso aqui. Peraí, gente. Mas existe, né, uma estrutura hierárquica das normas jurídicas, tá? Em que uma norma confere validade às demais. Então, do ponto de vista das normas jurídicas, né, a validade ela não é intrínseca a nenhum desses elementos, mas um elemento depende do anterior. Tá? E aí alguém pode perguntar, e a Constituição? Né? Ela é, por que ela é válida? De onde que vem a validade da Constituição? E aí a gente não tem nenhuma boa resposta para isso. Tá? Tem coisa que é melhor não saber. Né? Já ouviram essa história de como são feitas as salsichas? Aliás, outro dia eu ouvi uma notícia assim que a Anvisa, né, regula diz, tem que ter tanto 17, 20, não sei quantos por cento de carne de origem animal no presunto. E daí eu fiquei assim, nossa, não sabia que era tão pouco, mas enfim, esse é o tipo de coisa que a gente deve pesquisar. Diferente da questão da validade da Constituição, tá? Que é uma questão que, do ponto de vista da teoria do direito, não vai chegar a lugar nenhum, a não ser na ideia de que existe um pressuposto da norma, que é outra norma. Um pressuposto, vou colocar aqui, né? De validade. Pressuposto de validade de uma de uma norma é outra norma anterior. E aí o que acontece quando
você chega na Constituição, né, e você não consegue apontar para uma norma anterior à Constituição. Você chama isso de uma norma presumida, um pressuposto. Então, isso aqui será chamado de norma hipotética fundamental. Tá? Pressuposto de validade das normas. Deixa eu colocar para vocês um exemplo diferente agora. Né? Mas eu vou continuar rabiscando aqui o nosso livro, que pelo menos da forma digital não faz mal rabiscar. Tá? Vamos pensar um cenário diferente. Deixa eu ver se tem mais espaço para cá. Não tem, está tudo preenchido. Vou usar aqui mesmo. Eu sei que está meio precário usar isso aqui, né? Mas tudo bem, vou usar como se fosse um quadro. E aí a gente vai conversando. Há um tempo atrás, isso aconteceu de verdade, então eu vou colocar um fato hipotético, mas baseado em casos reais. Né? Um município estava passando por uma onda de crimes, de assaltos a postos de gasolina. Era um município pequeno, e aí os vereadores se mobilizaram e fizeram uma lei municipal. Vou colocar aqui. Uma lei municipal que dizia o seguinte: proíbe a circulação de motociclistas com. Peraí. É assim: proíbe o uso de capacete por motociclistas no centro da cidade. Estabelece. E aí, em vez de usar o termo proíbe, que é o que a gente usa no vocabulário comum, eu vou colocar assim: ó, estabelece multa para o uso de capacete por motociclistas no centro da cidade. Isso aqui é um caso mais ou menos real, mais ou menos aconteceu. Agora, observem isso aqui. Isso aqui, vocês conseguem entender isso aqui como uma norma jurídica? Então, quais são os elementos que a gente vê aqui numa norma jurídica, né? Nós temos uma conduta humana determinada, o uso de capacete por motociclistas no centro da cidade. É uma conduta, né? E tem estabelecimento de multa, que é a sanção, né? A previsão, né, de uma punição. Né? Agora imaginem o cenário concreto. Né? O caso, né? O agente, o guarda municipal emite uma multa, né? Autua, né? Vai, ou aplica uma multa, a multa prevista na lei municipal. Em João, vou colocar aqui em João.
Essa aqui é a situação fática. Tá? O guarda municipal aplica uma multa prevista na lei municipal em João, que factualmente estava andando de capacete de moto no centro da cidade. João, que usava capacete. E aí eu coloco para vocês a pergunta. Tá? Vou botar aqui. Problema jurídico. A multa é válida? Como é que vocês respondem a essa pergunta? A multa é válida? Eu diria que não, porque o Código Brasileiro de Trânsito, que é de validade nacional, obriga o uso de capacete. E como é uma lei superior a uma lei municipal, ela não poderia contrariar o conteúdo da lei federal. Então, o porquê aqui é muito importante, tá? Então, vejam. Existe, né, a superioridade da lei federal sobre a lei municipal? Ah, e tem uma coisa que é o seguinte, eu não Hum. sei, cabe aquele artigo que eu não fui olhar na Constituição sobre competência, mas também não sei se é competência do município falar de trânsito. Porque a gente tem na Constituição as competências, que são as competências exclusivas, as concorrentes, e aquelas que são as residuais, quando não tem. Então, assim, não sei se compete, aí eu teria que olhar, ao município Isso. legislar sobre trânsito. Então, vejam, o ponto que você menciona está previsto no artigo que eu estava mencionando anteriormente também. Tá? Ó, vamos lá. Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre. E aí vem um monte de coisa. Eu estava mencionando antes que a lei penal está prevista aqui também. Né? Mas aqui no inciso 11, nós temos trânsito e transporte. Né? Trânsito e transporte. O que isso significa para a validade da multa de trânsito do nosso cliente aqui, no caso concreto? Então, aqui nós temos o problema da competência legislativa, tá? Que é da União, não do município. Como que eu verifico a competência do município? Né? Se alguém quisesse pensar na defesa judicial do município, né, poderia alegar que esse é um assunto de interesse local. Vamos ver aqui. O artigo 30 da Constituição diz assim: compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Daí você pode dizer assim, a segurança das pessoas, porque está tendo uma onda de assaltos, e aí os assaltantes usam capacete para obstruir a sua identidade, ou coisa assim. Ou suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Aí dizendo que está apenas especificando a aplicação daquela norma. Será que seria possível argumentar isso? Então, assim, do ponto de vista... Essa é uma pergunta retórica, porque do ponto de vista abstrato, você poderia argumentar milhões de coisas. Né? Como é que a gente define, né, o que é argumentável ou não em direito? Você ia comentar alguma coisa, pode falar, fica à vontade.
Não, eu diria que ele pode legislar sobre assuntos de interesse local, desde que ele não vá invadir a competência dos outros poderes. Ele não pode, das outras instâncias, ele não pode legislar sobre um interesse local se ele vai invadir a competência da União, ou se ele vai invadir a competência do Estado. Então, é isso que nós imaginamos, né, que deve ser. Mas esse o ponto que a gente vai interpretar de maneira mais restritiva. Eu já vou passar a palavra para a Luísa, sobre esses termos. O artigo 22 compete privativamente à União, e aí aqui nós temos um artigo mais definido, mais bem definido, enquanto que aos estados, ó, aos estados e aos municípios, a competência legal ela é mais residual, digamos assim. Tá? Ela não é tão explícita nos termos da Constituição. Tá? A Constituição ela é mais específica, né, nos termos que ela traz para a competência da União. Tá? Luísa, queria falar? Pode falar. Professor, que eu cheguei um pouco atrasada, então talvez eu esteja um pouco perdida, mas nesse sentido da aplicação da multa, né, pelo ente municipal, né, pelo agente do município, Isso. uma coisa que eu estava pensando era na questão de que assim, o município é quem tem o poder de polícia aqui, né? Ainda que seja uma norma federal, né? O agente do município é quem tem o poder de polícia para o cumprimento dessas normas, né? Então, isso é algo que eu penso muito para a aplicabilidade dessa multa ou não. Certo. Poder de polícia, eu vou colocar aqui, ó, poder de polícia da administração. Né? Porque você que está trazendo esse ponto certamente sabe, né? Mas muita gente acaba confundindo, né? Poder de polícia com a atividade policial. Né? São coisas distintas. Então, poder de polícia ele tem a ver com esse poder que a administração pública tem de fazer aplicar as normas, inclusive, se necessário, coercitivamente. Né? Mas isso é algo que o particular, aí presume-se, né, que a administração tem, o particular não. Então, eu, mesmo sendo assim um perito, professor de direito, eu vejo todos os dias infrações de trânsito sendo cometidas por outros motoristas, né, jamais por mim mesmo, e eu não posso pegar o meu caderninho e aplicar multas, porque eu não tenho essa competência. Tá? Então, aqui, o ponto que você traz é a questão da competência administrativa, tá? Do agente de trânsito, por exemplo. Então, do ponto de vista do agente de trânsito, ele é competente para aplicar essa norma. Percebeu? No entanto, vejam só, vamos fazer esse mesmo exercício que eu tinha feito aqui, ó. Tá? Então, eu posso escrever assim, aqui embaixo. Multa. A multa, ela vai depender da sua validade em quê? Né? Vai estar baseada em quê? Na lei municipal. Mas, né, e é claro, aí eu incluo isso, né? Mas a competência do agente, o órgão, né? Isso é sempre necessário, tá? Vou colocar aqui então. Competência do agente de trânsito, do guarda municipal, tá? Então, se não é um órgão competente, eu já elimino a multa aqui. Tá?
o cidadão comum não pode aplicar multas, né? O guarda pode. Então, esse é o primeiro critério. Primeiro critério passou. Segundo critério, está previsto na lei municipal. Passou. Né? Terceiro critério agora, né? A consistência com as demais normas. Vou colocar aqui de maneira por escrito, né? Por quê? Porque aqui eu verifico que há um conflito. Que conflito é esse? Tá? Conflito de competência legislativa. O município não tem competência para criar esse tipo de multa, esse tipo de lei. Então, aqui você tem essa norma, ela está sendo invalidada, digamos assim, por uma outra norma. Né? A prevalência da Constituição. No linguajar comum, a gente vai dizer que essa lei é inconstitucional. Inclusive, esse caso é baseado numa ADIM, numa declaração de inconstitucionalidade de uma lei municipal. Basicamente com esse conteúdo, que previa multa para pessoas que estavam usando capacete. Essa lei, de fato, foi aprovada. Passou por uma assembleia de vereadores que votaram, sancionado, e precisou o STF afirmar o texto constitucional. Né? Então, o ponto frágil aqui, né, é esse, o conflito. Né? Se essa norma, essa lei municipal, ela está em desacordo com a Constituição, é uma norma hierárquica superior, e anterior num sentido de validade, que é a Constituição que confere validade às demais normas, porque é a Constituição que estabelece a competência. A Constituição é a dona de todas as competências. A Constituição é competente para estabelecer as competências. Então, por conta disso aqui, essa multa, ela não é válida. Da mesma maneira como, por exemplo, se a sentença judicial estabelece a prisão imediata, execução da pena, mesmo no andamento do processo, como foi feito há uns anos atrás, nós temos um mandado de prisão, nós temos a sentença judicial, em desacordo com o Código de Processo Penal e a Constituição. Né? Sabem do que eu estou falando? Chamada execução, né, da prisão em segunda instância. Isso entrou na moda no Brasil durante algum tempo. Né? Mas depois foi, né, declarado inconstitucional, né, e os efeitos dessas prisões, né, foram invalidados. Tá? Por quê? Porque existe essa relação de dependência de validade entre esses elementos. Agora, para reforçar aqui, existe uma aparência de superioridade da lei federal sobre a lei municipal. Tá? Mas a Constituição não estabelece superioridade de lei federal sobre as demais leis. Ela estabelece, tá? Vou colocar aqui melhor, né? Competências distintas, não hierarquia. Tá? Isso é muito importante. Então, não é uma superioridade da lei federal para a lei municipal.
não é uma hierarquia. A hierarquia é entre as leis e a Constituição. A Constituição está hierarquicamente acima das leis. Mas as leis, entre si, não possuem hierarquia. Por quê? E aí a gente poderia responder do ponto de vista do direito brasileiro, mas eu vou responder do ponto de vista da teoria do direito aqui. Tá? Do ponto de vista da teoria do direito porque é a Constituição que é a norma que estabelece a competência. Então, tanto a lei federal quanto a lei municipal, ambas igualmente obedecem à competência estabelecida pela Constituição. Então, nesse sentido, a União, os estados e os municípios, eles não há hierarquia entre eles. Tá? Eles são entes federados sem hierarquia. Tá? Apesar disso ir contra, digamos assim, a nossa intuição lógica de que a União é maior, digamos assim, né? Representa o todo. Tá? Então, quais são os pontos aqui? Essa multa é válida? Né? Digamos que essa multa gerou pontos na carteira, gerou cobrança. Esses efeitos, né, os efeitos são reversíveis judicialmente, por exemplo. Ou administrativamente, a própria administração pode reconhecer isso. Mas é mais raro a própria administração fazer esse controle de legalidade de forma mais ampla. Tá? Mas a própria administração poderia fazer isso. Vou colocar um problema ligeiramente mais complexo, mas que serve o mesmo propósito. Problema jurídico número 2. Aqui, ó, seguindo o mesmo exemplo. José, guarda municipal, contraria as orientações do secretário do município e não aplica a multa prevista em lei por julgar flagrantemente inconstitucional. E agora? Né? Em decorrência disso, José é demitido. Condenado em PAD, processo administrativo disciplinar, e punido com a pena de demissão. Essa demissão é legal? Os efeitos podem ser revertidos judicialmente? Deixa eu ver se. E agora? Como é que ficou?
Alguém consegue sugerir uma solução para esse caso? Professor, assim, antes disso, como ele é um guarda municipal, nesse aspecto ele é um servidor público, ele tem um regime jurídico próprio que deve ter uma lei que determina diversos aspectos de conduta para ele, e, inclusive todos os procedimentos de PAD, o que geraria demissão. Então, o que é que acontece? Se eu não me engano, a Lei 8.112, que é a do Servidor Público Federal, ele permite a você não adotar certas condutas da sua chefia se elas forem de encontro à legalidade. Se a norma municipal for semelhante à federal, talvez essa punição não seja válida. E nesse caso, quer dizer, não só nesse caso, eu acho que, ainda que não tenha essa previsão, em qualquer caso, o efeito pode ser revertido judicialmente, porque, de fato, a norma é inconstitucional. Então, ele pode buscar judicialmente. Mas é preciso primeiro verificar o que determina a legislação específica para o serviço público do município em questão. Ótimo. Então, o que eu estou anotando aqui para destacar para vocês é o seguinte, né? Eu quero que vocês desenvolvam um método de análise. Tá? A nossa primeira reação sempre é a chegar na resposta, é tentar intuir a resposta. Então, a resposta é tal. Né? O José está certo ou está errado. Né? Mas a gente precisa estabelecer um método de análise. Então, o primeiro ponto é identificar normas jurídicas relevantes e aplicáveis ao caso concreto. Como você falou, nós estamos falando de um servidor público, então vai ter uma lei municipal que regula a carreira. Tá? E a gente não tem como saber de antemão todas as leis, especialmente leis municipais. Nós temos mais de 5.000 municípios no Brasil. Né? Claro que a gente pode, ao identificar essa lei, fazer uma comparação com outras normas, como o regime dos servidores públicos federais, não porque ela se direcione diretamente, mas porque existe uma presunção de simetria, né, de normas que se aplicam de maneira geral ao serviço público por conta da Constituição. Né? Então, eu vou colocar aqui, ó, princípios constitucionais da administração pública. Tá? Então, você vai... quais são as normas relevantes para esse caso? Não sei, mas certamente não é uma só. Você vai construir um conjunto de normas. Você vai olhar o regime do servidor público municipal, você pode usar por simetria para fazer uma análise, né, do direito administrativo, a lei de processo administrativo federal, dos servidores federais, para ter uma comparação, para ter um desenvolvimento conceitual. Né? Os princípios constitucionais da administração pública no Brasil, e especialmente, você vai olhar para os precedentes judiciais, você vai olhar para como esse tipo de norma vem sendo interpretada e aplicada. Né? Então, o que a gente conclui é que é possível construir uma argumentação. Por exemplo, se eu vou querer reverter isso administrativamente ou judicialmente, né, que linha de argumentação que eu vou adotar? Né, para anular o PAD, anular a pena de demissão e reintegrar o servidor no cargo público. Então, eu uso uma ação judicial em que eu exijo do Estado, mas de um dos órgãos do Estado, né? Eu exijo do Poder Judiciário que ele obrigue
a prefeitura reintegrar o servidor. Fundamentado em quê? Né? Vou dizer que o servidor público, né, o guarda municipal, ele está submetido, né, ao direito brasileiro, que significa a Constituição, né, mas que significa, em especial, tá, vou colocar aqui, o ordenamento jurídico, né, que é, né, conjunto coerente de normas jurídicas. E aí, se eu interpreto, né, que o servidor público ele vai ter que, peraí, que ele vai ter que aplicar a letra da lei, sem importar o que a lei quer dizer, ou sem importar a coerência dessa lei com a Constituição, com as demais leis, sem interpretação, nós não teremos um sistema jurídico coerente, um conjunto coerente de normas jurídicas. Então, eu quero dizer que, do ponto de vista da teoria do direito, pode ser que isso não funcione na prática. Pode ser que o juiz olhe para isso e diga, não, o mais importante é o servidor obedecer os seus superiores. Pode ter alguém que ache isso. De novo, eu não estou fazendo uma previsão sobre o que o judiciário realmente irá decidir. Eu estou analisando o que é possível argumentar dentro do sistema normativo. Eu vou dizer que José é, do ponto de vista do direito positivo, ele é um órgão da jurisdição estatal. Porque ele é um agente que precisa interpretar o direito. Por quê? Porque ele, enquanto servidor público, ele tem uma competência. Só que o que é a competência? Né? Senão uma norma jurídica. Então, para ele aplicar e para ele exercer a sua competência, ele precisa ser capaz de interpretar o direito. Ele precisa ser capaz de interpretar a norma jurídica. Isso não é a mesma coisa que um controle de constitucionalidade concentrado, mas isso quer dizer que, né, a relação do servidor público é com o direito brasileiro, como um todo, né, e não com o seu superior imediato. Né? Por quê? Porque o que diferencia para voltar aqui nesse exemplo mais dramático e mais clássico da nossa literatura, né? O que diferencia a execução de um mandado de prisão de um sequestro relâmpago, né? Não é nenhum fato, porque os criminosos podem estar vestidos de uniforme, podem estar andando dentro de uma viatura. O que faz com que uma pessoa esteja atuando com devido cumprimento do seu dever legal e outra pessoa esteja atuando no crime é a existência dessas normas jurídicas. Tá? Pelo menos essa é a concepção da teoria, dessa teoria normativa do direito. É essa relação entre normas que confere legalidade aos atos. Tá? Então, esse primeiro caso, ele é mais bem estabelecido na nossa jurisprudência, porque nós temos
precedentes bem definidos nisso. Deixa eu ver se eu consigo achar isso rapidamente. Porque eu pesquisei há muito tempo atrás. Ó. Então, deixa eu ver se eu coloco para vocês aqui. Pesquisei no Google aqui rapidamente, vocês podem encontrar exemplos de leis municipais que colocam como facultativo o uso de capacete, ó, lá em 2001, Câmara Municipal de Redenção, né, faculta aos motociclistas o uso de capacete. Tem vários outros casos de inconstitucionalidade de lei municipal sobre isso. Tá? Tinha várias leis municipais falando sobre capacete. Né? E todas elas foram declaradas inconstitucionais. Então, nesse caso, nós temos um órgão jurisdicional, o STF, que já se pronunciou sobre esse caso, sobre esse tipo de caso, né? O problema jurídico número 2 aqui, ele é um pouco mais aberto, digamos assim, né? Mais incerto. Mas eu acredito que nós podemos resolvê-lo a partir desses conceitos que a gente está determinando. Muito bem. Ficou claro com esses exemplos, essa relação em cadeia das normas, como que a gente aprecia a validade de um ato jurídico, de uma norma jurídica? Um outro ponto que vocês podem perceber é a diferença entre validade e eficácia. Pode ser que os agentes estejam de fato aplicando essa norma. Da mesma maneira como o exemplo que eu tinha dado da prisão em segunda instância, que pessoas efetivamente estavam sendo presas, né, após condenação em segunda instância, o que posteriormente foi revertido. Então, existe uma diferença entre a manifestação real, fenomenológica do direito, como que o direito está sendo, está aparecendo, digamos assim, e a sua relação interna de consistência, tá? De validade. É isso, gente. Até a próxima aula. Na próxima aula eu retomo o outro texto para a gente também discutir o texto do Espanha. Tá bom? Beleza, então. Boa noite, gente. Até a próxima. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau.